Às vezes o cara que decide reajuste é o cara do comercial. E, pô, isso já é totalmente errado. Sobre desconto, porque quando a gente diminui o valor médio de desconto, nós também, no fundo, estamos fazendo uma reprecificação. Alguns processos são emocionais quando eles deveriam ser racionais, né? Eu tenho uma equipe de vendas que, inclusive, muitas vezes a remuneração está estimulando que eles deem o desconto. A gente entrou em empresa que 40% dos clientes eram deficitários. 40% dos clientes eram deficitários. E fica todo mundo procurando qual que é o mínimo que eu posso cobrar. Eu acho que é o contrário. Eu estou cobrando o máximo possível, eu quero cobrar o máximo possível. E se eu tiver que perder algumas vendas, vai fazer parte do jogo. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Hoje, Marcelo e eu vamos falar sobre como você melhorar seus resultados, mas não necessariamente dependendo de vendas, que é um erro que a gente vê, que é bem comum. Marcelo, inclusive, fez uma postagem nas mídias sociais. Se você não acompanha, aproveite e acompanhe o Marcelo lá no Insta, no LinkedIn, no Face, tipo, aproveite. E o assunto é muito interessante. Antes da gente falar sobre isso, lembre de curtir, de comentar, de compartilhar, e lembre que somos o maior hub de soluções de serviços na área de gestão comercial da América Latina. Então, se você tiver algum desafio na sua gestão comercial e quiser revisar seus processos, subir para um próximo patamar, está com dúvidas em relação a alguma coisa, está com dificuldades de atingir alguns números, ou está atingindo, mas acha que precisa mudar se quiser ter resultados melhores ou ser sustentável, entre em contato. Vai ser um prazer e uma honra para a gente trabalhar junto com você e com o teu time de vendas, tá bom? Muito bem. Marcelo, super obrigado por estar aqui de novo. Mais um bate-papo rápido. O assunto de hoje, tua postagem de ontem. Comente um pouquinho e vamos desenvolver o assunto. É. Sabe, Raul, que uma vez eu estava numa reunião de conselho, né? E a gente está muito acostumado a que fala bem assim: para aumentar o resultado da empresa tem que vender mais, né? E aí, um dos conselheiros que estava junto comigo lá na reunião, e assim, né? Como eu sempre sou conselheiro com a visão comercial, é, A é sempre gente é uma a Venda posição. Mais, né? Exatamente, não tem como, Nós né? somos a Venda É, Mais. exatamente, sempre rola um assunto de vendas, né? E aí esse conselheiro pediu a parte na reunião, né? Reunião super formal, super grande de empresa, e falou bem assim: ó, aumentar a venda não, aumentar resultado não pode depender só de vendas, né? Porque se acontece uma crise no mercado, você não vai atingir seu resultado. Não, o resultado tem que depender de outros fatores, que não pode ser só venda. E aí isso gerou um silêncio na reunião, né? E eu quase olhei para ele e falei: "Nossa, cara, alguém também acha isso, né?" Porque às vezes as empresas falam: "Não, vende mais e vai ter resultado". Não, não, porque tem muita empresa e se pegar grande parte das empresas, elas vendem mais e seu resultado não acompanha o aumento de vendas, né? Não Pelo acompanha o aumento de contrário, vendas né? Pelo contrário. Às vezes é ao contrário. exatamente. Tudo bem, você pode falar assim: eu quero conseguir um valuation, eu quero conseguir uma coisa assim", aí é outra história, e não é disso que a gente está falando aqui, a gente está falando de resultado operacional mesmo, de resultado da empresa. E aí a gente começa a fazer uma reflexão, e eu queria partir dessa reflexão para falar um pouco hoje nesse podcast, né, que assim, pô, tem outros drivers que podem gerar, né, você pode conseguir aumentar resultado com uma margem maior, né, você pode precificar seus produtos, seus serviços de uma maneira diferente, você pode reajustar seus produtos, seus serviços, porque se a gente fala isso, o cara fala assim: Caetano, mas o mercado não me permite, né? Porque ele parte do princípio sempre que reajustar o produto vai gerar uma queda de vendas. Claro que se o mercado for totalmente comoditizado, é muito mais difícil. Mas você consegue mascarar os seus produtos, né? Eu sempre gosto de brincar aqui com a história do Omo, né? Todo mês lança, o cara aqui, 2 meses lança o Omo agora com fórmula ultra não sei o que é roupa colorida, é roupa. Sabe? Você pode ter uma estratégia de melhorar a margem do seu produto criando pequenos diferenciais. Então, assim, em primeiro lugar, você pode precificar, mesmo que seu produto não mude, você pode precificar seu produto de uma maneira diferente, certo? Outro ponto, você pode criar novos produtos, certo? Ou serviços que de alguma forma agreguem valor para o seu produto, certo? Para a sua venda. Então, você, por exemplo, às vezes você está
comprometendo margem, porque você não tem produtos adequados para o seu cliente, aí você tem que vender o seu produto tradicional mais barato para que você consiga adequar ao que o cliente está a fim de pagar, quando na verdade você poderia ter um novo produto ou um novo serviço com preço, com valor mais baixo e com um custo para você mais baixo que permita que o seu cliente também pague menos no produto, sendo que você tem uma margem maior, certo? Você pode ter mais resultado gastando menos. Gastando menos, você consegue ter melhor resultado, né? Gerindo custos de uma maneira mais eficiente, você pode ter mais resultado. Então veja que tem vários fatores que permitem que você tenha mais resultado, que não seja só você aumentar a sua venda. Hoje eu vejo, por exemplo, a gente está num momento de um boom tecnológico maravilhoso no mundo. O que eu vejo é que as empresas elas automatizam processos mas o assunto, obviamente, que não é um assunto confortável, mas o líder participa, faz parte de assuntos desconfortáveis, mas eles continuam com o mesmo tamanho de equipe lá dentro da empresa. Cara, então automatizou o processo, o que eu vou fazer? Né? Eu gosto muito da lógica dos bancos, né? Vamos falar bancos de antigamente, né? Que era assim, cara, caiu o resultado, fecha a agência, concentra mais agência, aumenta o resultado das agências que eu já tenho. Faziam isso muito rápido, né? Só que daí vieram as fintechs e foram mais rápidas que o banco, porque eles vieram com outro viés. Mas veja que você pode criar reações rápidas ou ações rápidas a algum movimento de mercado que você perceba na frente. O que eu vejo é que às vezes, eu ponho tecnologia, mas eu mantenho o meu quadro lá com o mesmo número de pessoas. Por quê? Porque eu estou acostumado com aquele quadro, né? Eu sempre falo que a gente tem medo de gastar com algumas coisas e com outras a gente aceita como um custo fixo. Então você pode reduzir despesas com tecnologia, com novas maneiras de fazer, com terceirização de coisas dentro da sua operação, de áreas dentro da sua operação, para que seu custo baixe e você consiga ter mais resultado. Então veja que se você simplesmente olhar para o seu faturamento como um único viés para você conseguir mais resultado, você está ignorando todos esses outros processos. É claro que esses outros processos são menos sexys, né? Ou reduzir custo, ajustar processo, lançar novo produto, parece muito mais difícil. Então eu prefiro ficar acelerando minha equipe para que ela consiga cada vez mais faturamento, mais faturamento, mais faturamento. E de repente não é isso. De repente é você fazer de uma maneira mais estruturada e você repensar essa maneira de você atingir os seus grandes objetivos. Então, esse questionamento nosso, né, e como diria o Raul, pô, nós somos venda mais, vocês estão falando que não é só vender mais? Não, não é só vender mais. Porque você pode vender mais e destruir sua estrutura. Aliás, grande parte das estruturas que entraram em colapso, que a gente já viu nos últimos anos, nos nossos clientes, são estruturas que cresceram rápido demais e destruíram margem e não conseguiram, tiveram que alavancar e elas não conseguiram suportar o processo. Então não é só vender mais, é você criar um processo saudável. E outra coisa super importante para isso é você pensar, mas se eu lanço um produto mais barato, eu vou ter menos margem? Quem sabe o volume de dinheiro seja menor. Quem sabe a sua margem seja maior com um produto mais barato, porque você pode ter um custo operacional bem menor para entregar um produto ou um serviço mais barato para o seu cliente. Ô, Marcelo, sabe que eu estava anotando várias coisas aqui, super interessante. Primeira coisa que eu me lembrei do Bob Pfeiffer, que escreveu um livro, Você Pode Cobrar Mais, que eu acho que todo mundo deveria ler e que fala justamente sobre isso. E um dos principais temas do Bob Pfeiffer é um conceito que acho que todo mundo que trabalha com vendas e marketing deveria entender. Acho que não ensinam, inclusive, isso na faculdade de marketing, mas é elasticidade de preço. É o questionamento. O que acontece quando, em termos de demanda, quando eu aumento o meu preço R$ 1, por exemplo, né? A minha margem, eu sei que muitas vezes ela vai aumentar muito. Às vezes, um real faz muita diferença no preço final, né? E o Bob Pfeiffer fala muito sobre isso. E eu me lembrei de um teste que a gente fez na Venda Mais. No começo, a Venda Mais foi lançada, era, né, o começo do Plano Real lá, então já faz bastante tempo aí, nós estamos fazendo 30 anos, o Plano Real deve estar fazendo o mesmo aniversário. E quando eu fui reajustar de 75 para 120, o papel tinha aumentado, né? Tipo, todos os custos estavam aumentando. Eu falei, vou ter que mexer. A equipe de venda se revoltou. Na época, a gerente me chamou, disse: nós vamos perder todos os assinantes, não vai ter renovação de assinatura, etc. E felizmente já estava começando a ter e-commerce, e eu falei: então vou testar primeiro no site. E coloquei, então, a assinatura no site por R$ 120 reais. E não caiu absolutamente nada a demanda. Nada. Totalmente estável, não teve diferença nenhuma. Eu cheguei para a equipe de venda e disse: está aqui.
Então você vê que muitas vezes esse processo tem um boicote interno. E aí ele não consegue evoluir para os clientes, porque internamente já tem um boicote que muitas vezes está errado. E faz muita diferença você estar o tempo inteiro trabalhando margem. Inclusive, uma das coisas que a gente fala muito também, né, Marcelo, você fala muito, você tem até um livro sobre isso, né? Sobre desconto, porque quando a gente diminui o valor médio de desconto, nós também, no fundo, estamos fazendo uma reprecificação. Se eu tenho um produto que está vendido a 100, eu dou 10% de média, eu estou, na verdade, vendendo ele a 90. Se eu começo a dar 9, 8, 7,5, eu aumentei meu preço médio para 91, 92, 92,5. Isso tudo vai direto para a margem. É importante falar sobre isso. Outra coisa que acho que a gente podia falar, tem uma coisa super interessante, Marcelo, aconteceu. O Cláudio Diogo, muito tempo atrás, veio aqui para os Estados Unidos morar, passou um ano aqui com a Ana e com a filha dele. E quando ele estava aqui, inclusive o Cláudio, né, tem um podcast muito legal sobre storytelling e storytelling. Se você quiser assistir, veja lá no começo da nossa lista de podcasts, o Cláudio participou. O Cláudio tem uma história muito legal, que ele foi comprar um plano de, acho que era de telefone. Então ele, né, estava com a esposa e com a filha e queriam, né, então 3 celulares. E o cara estava ali mostrando para ele, mostrou o plano A, o plano B e o plano C. O plano A era o top, super, o B era o intermediário e o C era o mais barato. E cada um deles tinha os seus diferenciais. E o Cláudio disse: eu adorei esse plano A, esse aqui é o que eu quero, mas eu quero pagar o preço do B. E né, acostumado como bom brasileiro a negociar tudo. E o vendedor disse que olhou para ele e disse: você quer pagar o B? Então você vai ter o plano B. E aí o Cláudio disse: não, você não entendeu. Eu quero o A, só que eu quero pagar o B. E o cara falou: acho que é o senhor que não entendeu. Se o senhor vai pagar o B, vai ter o B. E eu vejo isso, que se você só tem um produto, ou se você só tem uma forma de trabalhar, a única coisa que você pode fazer é dar desconto. Isso é outra coisa aqui, né, Marcelo? Você fala bastante também quando vai falar de desconto, que é, se a única ferramenta que eu dei para o meu vendedor é o desconto, ele vai usar o desconto, e o desconto faz parte da precificação. Note que quando eu terceirizo a responsabilidade de definir, né, taxa média de desconto para a minha equipe, no fundo, eu estou terceirizando uma responsabilidade que é estratégica e que tem um impacto direto na minha rentabilidade. Eu tenho uma equipe de vendas que, inclusive, muitas vezes a remuneração está estimulando que eles deem o desconto e que está, né, ligado com o que o Marcelo está falando. Então, você muitas vezes está vendendo mais, dando mais desconto, ganhando menos dinheiro, mas o processo todo não está alinhado. Né? Então, você tem que parar para pensar de verdade como é que eu estou precificando isso aqui corretamente, e lembre que o desconto faz parte desta precificação. Muitas vezes a equipe de vendas não tem autonomia ou autoridade suficiente para decidir lançamento de produtos ou serviços, mas pode influenciar, pode começar a falar, né? Outro dia eu estava trabalhando com uma empresa que, né, vendia sacos de 50 quilos e estava difícil de vender sacos de 50 quilos, tinham que ficar dando desconto, e a equipe de vendas disse: a gente acha que deveria ter um saco de 30 quilos. Certo? E o saco de 30 quilos foi lançado com grande e com margem maior do que o de 50. Certo? Então, mas a equipe de vendas influenciou, trouxe informação, não ficou reclamando e resmungando, né? Disseram: acho que isso poderia ser feito. Mas note que, no fundo, a gente está fazendo um jogo aqui dizendo de verdade mesmo até onde eu poderia cobrar. Muitas vezes isso se perde na conversa e fica todo mundo procurando qual que é o mínimo que eu posso cobrar. Eu acho que é o contrário. Uma das coisas que o Bob Pfeiffer mais incentiva a você repensar, dizendo qual que é o máximo que eu poderia estar cobrando. Eu estou cobrando o máximo possível, eu quero cobrar o máximo possível, e se eu tiver que perder algumas vendas, vai fazer parte do jogo. Porque se eu quero ter perda zero de venda, significa que eu estou dando desconto máximo e a minha rentabilidade não é máxima. Eu tenho um quadro que eu uso quando eu vou fazer workshop de rentabilidade, onde eu mostro justamente o que acontece quando eu começo a dar desconto para vender mais. O meu faturamento vai aumentando, minha rentabilidade vai caindo. E chega um momento onde eu digo: se eu vender mais, eu começo a perder dinheiro. E tem gente que não faz esse cálculo direito. Então tem muita coisa para a gente se aprofundar. Marcelo, quer falar mais sobre isso? Eu acho que você falou um ponto super importante, Raul, que é o seguinte, para mim, entre outros, né, para mim o não reajuste automático é um problema seríssimo nesse processo, né, porque às vezes o cara que decide reajuste é o cara do comercial.
E, pô, isso já é totalmente errado. E às vezes ele faz quase um leilão para a equipe: "Ah, tô pensando em reaju", não, não, cara, reajuste é formação de preço lá atrás, né. Reajustou matéria-prima, negocia até tal outro fornecedor, não conseguiu, reajusta o preço, cara. Um dos grandes motivos de perda de margem é assim: pula ou segura um pouco o reajuste de preço. No final de um ano, esse segura um pouco o reajuste de preço pode ter um custo absurdo na sua margem no final do ano. Então, alguns processos são emocionais quando eles deveriam ser racionais, né. Então o Raul falou super bem aí sobre, pô, cobrar mais, né, tem que cobrar mais, tem que tentar como que eu posso fazer para cobrar o máximo, né. Então assim, o reajuste de preço, ele não tem que: será que reajustou custo? Reajusta o preço. Mas espera virar, legal, você quer tentar dar uma impulsionada na sua venda, falar: "Cara, daqui 15 dias vai reajustar o preço", estimula, você pode fazer o que você quiser, né, a decisão é sua e várias pessoas, várias empresas fazem isso, mas você está vendendo já com uma margem que vai comprometer. Ou você pode falar: "Cara, fornecedor, segura aqui que eu quero fazer um trabalho aqui para conseguir melhor resultado". Agora o que eu vejo é que as empresas e às vezes pulam um reajuste de preço, né, pulam um reajuste. Aí é 2% do resultado que vai embora. 2% no resultado de 10 é é 20% do resultado que você está jogando fora, porque o seu preço não foi reajustado automaticamente, né. Você pode falar: mas Caetano, mas cara, para fazer 20% a mais de resultado, quanto você tem que vender a mais para conseguir esse resultado?" Sabe? Então você entra numa ilusão de que não, não, que é o assunto do podcast. Vendendo mais eu compenso isso. E não compensa. A gente sabe que no final das contas não compensa. Então a gente precisa pensar nisso de uma maneira matemática. E aí também é um pouco dessa escravidão que a gente tem do volume, né? Faz mais volume, faz mais volume, faz mais volume. O que adianta fazer mais volume com uma margem menor? Quanto mais tem que fazer de volume, quanto mais de operação você tem que ter para fazer mais volume, quanto mais de logística você tem que ter, porque isso tudo vai gerando novos custos, né? Não é simplesmente, eu faço uma margem menor e aumento meu faturamento em 20%. Seu custo vai aumentar também com uma margem menor. E aí que você entra num processo muito complicado. E muitas empresas entram nesse processo naturalmente e fingem que não tem perigo, e é um grande perigo. E você vê que você está aumentando o risco. Se você parar para pensar, o risco que você está assumindo com um faturamento cada vez maior é cada vez maior também. Então, se você tem uma empresa que está faturando com uma margem e começa a corroer essa margem, de novo volta para mim a mentalidade se ela está realmente ligada a volume ou a rentabilidade. Porque se eu só vou mexer no meu preço quando a água bate na bunda, bater na bunda é um termo técnico que a gente aprendeu em Harvard, que é do tipo assim, eu fui não aceitando, não fazendo alguns reajustes, deixando desconto, e de repente, meu Deus do céu, não está dando mais. Aí que eu mexo. Eu digo, não, eu deveria estar o tempo inteiro tentando otimizar isso. Deveria ser uma postura proativa em relação à precificação e à margem, e não reativa, que eu espero, certo? E quando eu espero, estou atrasado, geralmente estou defasado, o meu movimento tem que ser grande, porque se eu tivesse feito reajustes menores, o impacto teria sido menor para a equipe e para os clientes também. Mas agora, como eu deixei de defasar, agora eu tenho que chegar com um número grande, aí, né, aquela resistência imensa. Inclusive, tem um trabalho que acho que é super interessante de fazer, de você segmentar clientes, porque todo mundo segmenta por volume. Segmente por rentabilidade, para você ver, né, Marcelo? É muito comum a gente chegar na consultoria e descobrir que tem vários clientes que estão dando prejuízo, na verdade, e que está enganando com o volume. Mesma coisa com o vendedor. Tem até campanha de vendas que premia o vendedor que deu prejuízo. E o cara ganhou prêmio, porque o cara, né, vendeu mais, mas deu prejuízo. Sim, a gente entrou em empresa que 40% dos clientes eram deficitários. Que legal. 40% dos clientes eram deficitários, né. E aí, cara, mas aí se eu perco esse cliente, 40 por cento dos seus clientes estão tirando o resultado da sua empresa. Mas ele está fazendo volume, está fazendo giro. Tudo bem, ok, vamos lá, cada um tem a sua lógica e não nos cabe aqui questionar a lógica, mas na prática os clientes estão dando prejuízo, né? Então tem que mudar esse cliente para um canal de vendas mais barato, porque não dá para ficar visitando esse cliente e a conta não fecha. Ou tem que chegar nesse cliente e falar: cara, você quer continuar sendo atendido desse jeito, com toda essa prestação de serviço? Eu preciso que você compre isso, né? Num preço esse, né? Porque o problema é isso: esses clientes tinham um volume muito baixo, e mesmo com
com um preço razoável, eles não davam, a conta não fechava, né? Se você dividisse o custo de atendimento da equipe, a conta não fechava, ele é atendido por equipe externa. Então você chega no cara e fala, cara, quer continuar recebendo a nossa equipe? Eu preciso puxar esse volume aqui. A gente tem falado muito sobre esse processo de política comercial, né? A gente tem sido recorrente nesse assunto, mas é mais ou menos isso. Cara, o que é você visitar cliente presencialmente e ajudar a trabalhar lá o cliente? Cara, é a prestação de serviço. Ah, você quer continuar com esse nível de prestação de serviço? Eu preciso que você compre pelo menos 20 mil por mês. Ah, não, não vou comprar 20 mil. Vou te atender maravilhosamente bem por telefone e a cada 3 meses vai passar um técnico aqui na sua empresa. Mas não vai mais dar para ter um cara toda mês, ou toda semana, ou toda quinzena aqui na sua empresa dentro desse processo. E veja que é um acordo, né? É um acordo comercial. E as empresas muitas vezes ignoram isso, né? E aí elas ficam tomando decisões equivocadas aí dentro do processo como um todo, né? Então, quando você tem claramente essa política, quando você desenha claramente isso, sem querer me estender no assunto de política comercial, você sabe o que tem que fazer, né? E quando você olha e fala, cara, esse cliente de verdade dá um prejuízo, porque se você dividir o custo de atendimento por cliente e não fecha a conta, você tem que tomar decisões. E fazer faz parte da vida do líder tomar essas decisões complicadas, né? E você vê que também começa a aparecer a questão não só de política comercial, mas de canais também de vendas, e você ter opções de quase como um cardápio, de fazer com que o cliente possa ser atendido, visitado, né, ou presencialmente ou não. Mas se eu estou dependente de, ou refém, melhor talvez seja o tema, de um único canal, de uma única forma de contato, estou muito limitado na minha capacidade de resposta como líder. A minha equipe começa a dar sinais de esgotamento no modelo, certo? E então não conseguem fazer cobertura, não conseguem trabalhar toda a carteira, não trabalham mix, a rentabilidade está caindo, mas eu estou amarrado nesse sistema de que eu só tenho, sei lá, vendedor interno, ou eu só tenho insight sales, não tenho vendedor externo, ou não tenho e-commerce, ou não, sabe, tipo, eu preciso hoje, como líder, estar pensando que eu não sou um gestor de equipe de venda, eu sou um gestor de vendas. Eu sou gestor comercial, não gestor de equipe comercial. As duas coisas são importantes você entender. Então, mas uma está subordinada à outra. Equipe de vendas é um canal, é uma forma de você trabalhar. E ela está funcionando, é fantástica, continue, tipo, desenvolva, invista, etc. Mas lembre que existem outras opções. E quando você tem opções, você tem um cardápio estratégico mais amplo. Então, se eu faço uma segmentação de clientes, como o Marcelo falou, eu descubro que tem um certo segmento que não, o custo de venda não está fechando, esse custo de venda está muito alto, que é outro número que pouca gente faz, né? Qual é meu custo de venda? Eu tenho um problema, eu tenho que começar a olhar esse custo de venda e não é pagando menos o vendedor, porque aí, veja que se eu não tenho um canal, eu começo a dizer, então eu vou pagar menos o meu vendedor, porque ele está muito caro. Dizendo, não, está errado. Deixa ele fazer o trabalho, mas aonde ele realmente agrega valor. Para o outro tipo de cliente, eu vou montar uma estratégia diferente, e aí vou atender por telefone, eu vou atender por WhatsApp, eu vou atender por e-commerce, eu vou, sabe, tipo, eu vou criar outras, utilizar outros canais e outras ferramentas que permitam que eu continue presente com o cliente, mas que o meu custo de venda esteja contido e que não saia do controle. Para quem tem venda externa, isso é fundamental. Só que fica só olhando, por exemplo, quanto que gastou de quilometragem, de gasolina, de seguro, de carro, etc. Esse é um dos números, ótimo, tem que olhar isso. E todos os outros, certo? Tipo, então, você tem que começar a olhar muito bem isso, e às vezes sim fica um pouco mais complicado, mas se você não fizer isso, mais complicado ainda fica você tentar gerenciar uma empresa com rentabilidade caindo. Isso sim, de verdade, é complicado. Então, procurar alternativas vai ser sempre inteligente. E lembre que você pode fazer isso gradativamente. Você não precisa sair, né? Tipo, eu não tenho todas e agora eu vou precisar de todas. Não, qual que é a próxima, certo? Tipo, se vai abrindo. E outra coisa, né, Raul, quando você aceita ter clientes deficitários, os outros clientes estão pagando o custo desse cliente, se você tem resultado na empresa. Ou seja, esses caras estão pagando mais caro do que eles deveriam pagar, e se eles pagassem o preço justo, quem sabe eles consumissem mais e seu resultado ficaria ainda melhor. Então veja que você sempre faz compensações dentro do processo e você tem que pensar nisso. Alguém está pagando o preço do outro que não consome. E o pior, antigamente era só assim, o grande cliente consome margem. Para mim é uma das maiores mentiras hoje em dia, porque às vezes o grande cliente ele tem um preço menor, mas como o custo de serviço dele muitas vezes é menor pelo volume que ele consome, ele não deixa a margem menor. Às vezes o cliente pequeno, que exige atendimento, que exige serviço, que exige tudo isso,
é o cara que tem margem menor. Então você precisa analisar, porque algumas verdades, né, malucas em vendas não são tão reais assim, ainda que elas estejam escritas. Às vezes o cliente grande, que pô, tem uma entrega centralizada, tem uma logística centralizada, tem tudo isso. Ah, mas ele exige lá promotores, beleza, ele judia, mas ele tem um volume muito grande. E não é ele que dá prejuízo. Às vezes é o cliente pequeno lá. Ah, eu quero pulverizar minha carteira, né? Ah, como? Com a equipe direta. Ah, às vezes o cliente pequeno seu lá que você está fazendo direto, porque você quer ter margem, é exatamente o cliente que está consumindo a sua margem. Porque você pega, por exemplo, faz um Pareto 80-20, 20% do seu faturamento tem uma estrutura enorme atendendo. Então não é só quanto esse cara paga, é quanto custa atender esse Pareto, né? E aí você pode atender para o canal indireto. Ah, canal indireto é caro. Então veja aqui, o que nós estamos provocando aqui você é que todo esse processo precisa ser repensado de verdade e o tempo todo você tem que ficar ajustando isso. Porque senão você perde resultado, né? Então, canal indireto é caro. Por que é caro? Se ele faz lá 1000 clientes, 200 clientes, 300 clientes, que você custaria mais caro atender ou que você não atenderia porque não tem estrutura, o canal indireto é barato, né? Agora, se você não equilibrar todos esses processos, né? Aí você realmente se complica. E você vê que tem, na verdade, aí tem uma curva de aprendizado que eu vejo, de que, primeiro, as pessoas, né, os líderes, os gestores das empresas têm medo de experimentar algumas coisas novas e também não dão tempo do processo maturar. Então, por exemplo, a venda por WhatsApp, por exemplo, vamos pegar um exemplo típico. Tiveram algumas empresas que resistiram muito inicialmente a isso. Eu me lembro uma vez estava trabalhando com um grande banco e os gerentes do banco tinham 2 celulares. Um pessoal que eles recebiam o WhatsApp do cliente e o do banco, porque o banco não deixava eles usarem o WhatsApp. Então, eles burlavam o sistema e aí então davam para o cliente o WhatsApp pessoal. Então não fazia parte de verdade dessa política comercial do banco, ou né, da estrutura deles, né, de você trabalhar proativamente uma ferramenta nova que apareceu. Tinha compliance, tinha um monte de coisa, mas o compliance é lento pra caramba, e a equipe de gerentes, que é no fundo uma equipe de vendas, disse, eu vou dar um jeito aqui, né? Quando eu vou fazer e-commerce, é muito comum o e-commerce não sair fantástico na primeira vez. A gente não acerta, às vezes o site não fica, o sistema não fala com a logística, a precificação está complicada, criando, né, problemas de política comercial. Outro dia a gente estava conversando com uma distribuidora de veterinária e eles estavam, porque eu estava contando para eles que há muito tempo atrás trabalhei com uma grande indústria de medicamentos e eles tinham uma política de fazer negociações muito duras com grandes redes de farmácia e acabavam precificando então mais baixo, justamente para dar o volume, e eles me diziam, Raul, a gente compensa isso vendendo para as pequenas redes, para a pequena farmácia. E eu disse, mas o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos? A pequena farmácia vai ser engolida pelos grandes, que além de ter toda a estrutura, ainda estão comprando mais barato de vocês, e os caras falam, depois a gente vê isso. E hoje estão muitos deles, né, complicados aí as indústrias, porque as grandes redes consolidaram e negociam muito bem. Essa distribuidora veterinária está dizendo, Raul, a gente faz o contrário. A gente está, primeiro, precifica igual para todo mundo, e segundo, a gente tem verba de marketing, incentivo, nós estamos incentivando muito o pequeno e o médio, porque a gente quer um mercado saudável e concorrido, e tem todo tipo de cliente, e não podemos ficar só dependendo de um tipo, né, de cliente nosso, que depois vai ser fornecedor para o cliente final. Então, eles se posicionaram forte em relação a dizer, nós acreditamos nos canais, vamos incentivar, isso vai, né, vai e volta, e ele disse, Raul, a gente tem 1 ou 2 pessoas da nossa equipe cuja única função é ficar monitorando o preço no Brasil inteiro, porque tem sempre alguém tentando burlar, vendendo, essas coisas que acontecem no Brasil. Mas era uma postura proativa de dizer, vamos trabalhar isso de maneira estratégica, é um posicionamento nosso, não é só uma questão de reação, a reação é o que está acontecendo com a estratégia, eu tenho uma reação, ok, eu ajusto a estratégia, não é o contrário, né? Tipo, o que está acontecendo, eu estou copiando os meus concorrentes. Eu começo a fazer esse ajuste, mas se vê que naturalmente eu tenho que ter uma inclinação a ser mais analítico nesse processo, porque senão é só bater palmas e etc. Porque uma das coisas que a gente, né, o tempo inteiro fala na Venda Mais, vai fazer uma pesquisa sobre principais desafios do gestor, e eles falam prospecção de clientes. Aí se diz, pombas, mas da onde que sai? Aí você vai se aprofundar e, na verdade, está perdendo clientes, está perdendo margem, não tem taxa de conversão, quando tem cliente não vende mix, dá desconto, quer dizer, N coisas, que acaba jogando um peso imenso para a prospecção,
e aí, né, a equipe começa a ter que prospectar, não consegue fazer corretamente o resto do trabalho, você vê todo um problema aqui, voltando ao ponto inicial de que dizer, cara, não é o volume que é o problema, de verdade. O problema é que você está com um monte de furos aqui que você deveria estar olhando. Antes de, né, ficar dizendo, preciso prospectar mais, eu preciso aumentar volume, olhe todos os questionamentos que você tem aí para fazer. Muito bem. Marcelo, comentários finais de hoje? Algo que você queira reforçar aqui, relembrar? Eu só queria dizer para você, gestor, que você é o guardião da margem da sua empresa, né. Por mais que você eu vejo que às vezes o gestor comercial joga a responsabilidade da margem para o financeiro. Putz, isso é um perigo, você está terceirizando o resultado final do seu processo, sabe. Eu acho que você tem que olhar para pelo menos para a margem bruta, pelo menos para o resultado operacional do seu comercial e que é uma boa medida, né, qual é o resultado operacional do comercial, né? O quanto a gente entrega de resultado no comercial. Se a empresa depois, né, você que é gestor comercial, diretor de grandes empresas, se a empresa depois não consegue fazer resultado, que tem um outro custo muito alto, aí é uma discussão que você tem que ter lá no board da empresa, né? Mas você como gestor tem que ter uma medida do resultado que você entrega diretamente, seu custo, né, direto operacional ali sobre o volume que você vende. E repensar esse processo é sempre super importante. Nenhuma área vai chegar para você e falar bem assim: vem aqui que eu vou te ajudar. É você que tem que pedir ajuda. E eu sempre falo que o líder, ele realmente ele cresce quando ele começa a pedir ajuda para outras áreas para discutir assuntos importantes, né? Ele aciona outras áreas, ele aciona o financeiro para discutir assuntos estratégicos, ele aciona a logística para discutir assuntos estratégicos, e ele não fica ali tentando ele só fazer o seu resultado, porque às vezes o seu resultado você precisa de ajuda para fazer, né? Não é só volume, não é só isso, é desenvolvimento de produto, chama o desenvolvimento de produto, chama a logística, chama o estoque, chama o financeiro, chama o RH, chama várias áreas da empresa para discutir o resultado junto com você, para te ajudar no processo. Porque às vezes a gente só tem contato com essas áreas lá na reunião de resultado, putz a vida, e aí é meio que chorar sobre o que já aconteceu. Então se você quer de verdade trazer margem, você tem que chamar todas as áreas para te ajudarem e darem suporte para isso. Mas acima de tudo, e o primeiro de tudo, é você fazer o seu papel. É você muitas vezes apontar e falar assim: olha, temos 30% dos clientes aqui que não dão resultado. E eu queria tomar uma decisão junto com vocês, porque às vezes não é uma decisão só sua, mas você levar essa informação é um sinal de força. Não é um sinal de fraqueza, né? E eu tenho 30% dos meus clientes que não estão dando resultado. Estou pensando em fazer esse movimento aqui. Porque quando você compartilha isso, você também compartilha de alguma maneira ouvir novas ideias e decisões mais estratégicas, que muitas vezes são duras de tomar. Eu vejo que o líder fica fechado ali, tentando resolver o problema sozinho, e aí quando ele sofre nesse processo, quando ele teria que compartilhar. Ó, cara, tem 30% dos clientes que estão dando prejuízo aqui. Eu posso jogar ele para outros canais, eu tô com algumas ideias aqui. Chama os seus pares para discutir isso daí, sabe? Não precisa ficar fechado, isolado, até porque muitas vezes a decisão precisa ser compartilhada, porque ela é estratégica. Várias empresas que a gente entrou falavam assim: eu quero positivar mais clientes, né? Quero positivar mais clientes. E a gente falava assim, cara, o nosso aumento de positivação não está trazendo resultado para a empresa. Não tem que nós não temos que crescer a nossa base de clientes, nós temos que crescer a nossa base de clientes com esse perfil aqui, e não crescer do jeito que a gente está crescendo base de clientes. Então veja, tinha uma decisão estratégica, de planejamento estratégico que estava equivocada. Ou legal, vamos crescer a nossa base de clientes, mas vai ser para o canal indireto. Não, mas o canal indireto não me fala quantos clientes ele positiva. Não, mas no contrato nosso com o canal indireto vai ter a necessidade de falar quando. Então, assim, às vezes a decisão estratégica da empresa, ela leva para o lado errado. Faz parte. Todo mundo erra dentro do processo. Então, tem que chamar para uma discussão, né? E a gente está no momento agora, final de ano, que é exatamente o momento para levar isso. Já vi diretores comerciais e gestores comerciais perderem o emprego quando fizeram isso. Já vi. Né? Cara que chegaram e falaram assim: ó, cara, positivar mais tá sendo péssimo para nós. Então esse cara não serve, vamos trocar por outro que positiva mais. Mas também já vi muito mais que cumpriram essas determinações de planejamento estratégico serem demitidos porque o resultado não foi entregue, né? Então é melhor que você seja o cara do debate, da conversa, do alinhamento, do que o cara que tenta fazer o que sabe que está errado, mas lá na frente vai pagar um preço. Vai pagar um preço porque o seu estresse vai ficar gigante, porque a pressão sobre você vai ficar gigante, porque você simplesmente não sentou, discutiu um assunto importante e compartilhou esse assunto com todos os outros gestores da empresa. Perfeito. Meus dois comentários finais aqui em relação a isso lucro não é uma palavra suja.
Lucro tem que fazer parte de todas as conversas, todas as decisões, tem que estar aberto. Tem gente que diz, eu não posso falar com o lucro com a minha equipe. Então não se surpreenda quando a equipe atacar o lucro, certo? Para começar, a equipe sempre vai estar achando que você está ganhando muito mais dinheiro do que você está. Do que a empresa está ganhando muito mais dinheiro do que está na verdade. Então, e se você tem dúvidas de como fazer, tem um pessoal aqui nos Estados Unidos escreveu um livro excelente que se chama The Great Game of Business, a empresa. E eles fazem jogos onde você transforma a lucratividade e os indicadores que levam à lucratividade num jogo. Quais são os números que a gente quer. Então, às vezes, você não precisa abrir todos os números, mas você pode dizer menos do que 8% eu não quero, certo? 8%, pronto, acabou. Então, sabe, mas a conversa tem que estar, da lucratividade tem que estar presente sempre, em todos os momentos. Isso aumenta o nosso lucro? É uma pergunta que todo líder deveria estar fazendo o tempo inteiro. Você pode ver que muitas vezes isso é quase que esquecido, quase que secundário. E depois vai fechar o mês e vai dizer, não veio o resultado, mas é que não foi conversado. Se você pegar todas as conversas que teve, todas as reuniões de segunda-feira, tudo no seu note quantas vezes a palavra lucro foi citada. Você vai ver que é muito pouco. E deveria ser citada, mas deveria estar presente sempre no teu dia a dia. E para mim, isso leva ao segundo pensamento final do dia, que é muito, muito importante, não só em vendas, mas na vida, definir exatamente o que é sucesso. O que é sucesso? Então, porque se você define aumento de faturamento como sucesso, se vier com menor rentabilidade, tá ok? A pessoa me diz não. Então você diz, então, não é de verdade o faturamento que você quer. E essa é uma conversa que a gente tem o tempo inteiro. Em mentoria, em consultoria, a pessoa vem com uma coisa, você faz duas perguntas e diz, não é bem isso. Porque a pessoa está pegando algo que é superficial e que ela acha que automaticamente levaria para o outro, e muitas vezes não é o que a gente estava falando, exatamente o contrário. Não vai automaticamente levar a isso. Certo? Então lembre que se você quer que algo realmente seja importante, valorizado, trabalhado pela tua equipe, lembre de ver que tudo que leva a isso está sendo feito e falado. Marcelo. Não, é isso mesmo. Perfeito. Longo assunto encerrado aqui, mas que começa aí dentro da sua empresa a partir de agora. Exato. E lembre então de trazer lucro para a conversa. É quase como se você colocasse uma cadeira a mais dentro da reunião e dissesse, essa cadeira do lucro, o lucro está aqui, né? O que o lucro falaria? Certo? Cria um personagem, que é o personagem do lucro, você vai ver que vai ter conversas bem interessantes. Tá bom? Campeão, super obrigado por estar aqui com a gente. Lembre de curtir, de comentar e de compartilhar. Lembre, somos o maior hub de soluções de gestão comercial do Brasil e da América Latina. E vai ser um prazer e uma honra trabalhar com você para te ajudar a superar seus desafios em qualquer área de vendas, tá bom? Muito abraço, obrigado e até o próximo podcast Venda Mais. Tchau!